Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Barcelona da Espanha quer comprar titular do Flamengo. Garro no Flamengo em 2025 é aprovado pela torcida após a eliminação do Corinthians na Sul-Americana ontem. Candidato à presidência do Flamengo diz: quero transformar o Mengão no Real Madrid e ganhar tudo. Flamengo encara a sequência de partidas longe do Maracanã em novembro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito boa tarde. Com a eliminação do Corinthians ontem na Copa Sul-Americana para o Racing, a torcida do Flamengo utilizou as redes sociais para pedir a contratação do Rodrigo Garro para a próxima temporada. Olha aí, grande jogador, um substituto à altura para o Arrascaeta. Apesar do desempenho abaixo e do gol perdido por ele, a nação avalia de forma positiva a sua contratação e acredita que o jogador de 26 anos tem muito a agregar no elenco do Flamengo. Atualmente, o Garro é um dos principais jogadores do Corinthians, mas a possibilidade de rebaixamento da equipe paulista pode facilitar uma possível negociação, já que, diante das eliminações, a equipe agora luta apenas para se manter na Série A do Brasileiro. O jogador renovou o contrato com o Corinthians na atual temporada por mais 4 anos, ou seja, até dezembro de 2028. E dessa forma, não seria uma tarefa fácil tirá-lo do Corinthians. Mas a torcida acredita que, se facilitar o acordo para a compra do Hugo Souza e o momento da atual equipe, pode facilitar sim que o acordo aconteça entre os times. Vale destacar que, nesse momento, esse é apenas um desejo da torcida rubro-negra e não há nem sequer sondagens sobre a possibilidade da diretoria do Flamengo. Aí eu te pergunto, você aprova a vinda do Garro para o Flamengo? Coloca aí! Como o Vasco não ganha nada relevante há muito tempo, a alegria do torcedor do rival são as derrotas do Flamengo. Um dos maiores ídolos da história do clube, Edmundo, admitiu que seca sempre o Flamengo todos os dias. Portanto, no domingo, na final da Copa do Brasil, ele, é claro, vai torcer ferrenhamente para o Atlético Mineiro. Olha só o que ele disse. Todo dia eu torço para o Flamengo perder, mas isso nem sempre acontece todo dia. O Flamengo se organizou, tem um grande time, joga no Maracanã diante de uma grande torcida. Mas torcida não ganha jogo. Se torcida ganhasse jogo, o River Plate tinha ganho do Atlético Mineiro. Eu poucas vezes vi uma festa tão linda de uma torcida que apoiou do primeiro ao último minuto e foi desclassificada. O Edmundo, meu filho, para com isso, cara. Continua torcendo contra mesmo, porque ninguém quer aqui que você torça pra gente, não. Aliás, quando a gente precisou de você e foi lá e te contratou, você não fez literalmente nada. Você foi um zero à esquerda. Se enxerga aí, ô recalcado. Para o jogo da volta no dia 10 de novembro, lá no Mineirão, o Atlético Mineiro usou as suas redes sociais para divulgar que os ingressos estão totalmente esgotados. E para o jogo de ida desse domingo aqui no Maracanã, já foram vendidos mais de 54 mil ingressos, com a expectativa de casa cheia acima dos 60 mil torcedores. O torcedor rubro-negro que quiser ainda ir ao jogo vai encontrar bilhetes a partir de R$ 280 inteira e R$ 140 meia entrada. Quem já comprou o ingresso e aguarda pela partida, o Flamengo informou que não é mais obrigatório trocar os vouchers para entrar no Maracanã. Assim sendo, os rubro-negros vão ter a possibilidade de acessar o estádio por meio do reconhecimento facial. Por meio das suas redes sociais, o atacante francês Yannick Bolasie, do Criciúma, demonstrou muito carinho por um ídolo do Flamengo e escreveu em suas redes sociais: eu preciso conhecer o Adriano, que cara, o jeito que ele me fascina, porque ele é um homem do povo, relaxando e curtindo a vida. Isso é o que chamamos de paz, um dos meus jogadores preferidos.
A despedida oficial dele está marcada para acontecer no dia 15 de dezembro, lá no Maracanã. E eu teria muita honra de estar presente nessa festa dele. Quem sabe ele não me chama, não? Fez lá a sua propagandazinha, o nosso querido Bolasie, bom jogador. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, candidato à presidência do Flamengo, revelou num podcast que pretende conquistar tudo e transformar o Flamengo no Real Madrid das Américas. Eu tenho uma natureza absolutamente insatisfeita. Eu brinco porque eu quero ganhar, literalmente, tudo. Minha mãe me dizia: meu filho, você não vai ganhar tudo. E eu respondia: mãe, sonhar grande ou pequeno custa a mesma coisa, então eu quero é sonhar grande. Queremos transformar o Flamengo no Real Madrid da América do Sul em 10 anos. E daqui a 20, queremos que o Real Madrid seja o Flamengo da Europa. Segura essa aí, temos que sonhar alto, é mirar na lua, porque se a gente errar, estaremos no meio das estrelas, que é o lugar do Flamengo. Que a gente se inspire nesses exemplos e tenha a humildade necessária para reconhecer o trabalho excepcional que está sendo feito por outros clubes, concluiu lá o BAP. O título comparativo do BAP é inspirado no Real Madrid, clube europeu com mais títulos da Champions League, totalizando 15 troféus. Além disso, é a equipe com o maior número de conquistas do Campeonato Espanhol. Por fim, o time de Madrid possui um dos estádios mais modernos do mundo, com receitas na casa dos bilhões. Vale lembrar que as eleições no clube vão acontecer no dia 9 de dezembro e o BAP, que é apoiado pelo Zico, o Dunche de Abrantes, apoiado pelo Landim, e o Maurício Gomes de Matos, apoiado pelo ex-presidente Bandeira de Melo. Eles vão disputar o pleito do Flamengo. A CPI das apostas aprovou o convite ao árbitro Braulio da Silva Machado, que apitou o jogo entre Flamengo e Juventude pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, o juiz já havia sido afastado pela CBF depois de decisões consideradas polêmicas na vitória rubro-negra por 4-2 no Maracanã. Além do Braulio, a CPI também convidou outros 2 árbitros escalados para jogos na mesma rodada. São eles Ramon Abate Abel, que apitou Palmeiras e Fortaleza, e Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vitória e Fluminense. Além disso, ambos também foram afastados pela entidade máxima do futebol brasileiro. A informação foi do jornal O Globo. Ao mesmo tempo, a CPI das apostas também convidou 4 árbitros que operaram o VAR nos 3 jogos citados pela 31ª rodada do Brasileiro. São eles Diego Pombo Lopes, no Maracanã, Pablo Ramon, Allianz Parque, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e José Cláudio Rocha Filho, lá no Barradão. O treino de ontem reservou boas notícias para a torcida do Mengão. O Alexandro e o Davi Luiz voltaram, afinal, a trabalhar com o grupo. O Alexandro desfalcou o Flamengo nos últimos 2 jogos devido a um desconforto muscular no posterior da coxa direita, enquanto Davi Luiz não viajou para Porto Alegre por ter apresentado dor bilateral no tendão e no tornozelo. O Flamengo tem 2 baixas confirmadas por suspensão para esse jogo de domingo: Pulgar e Bruno Henrique, enquanto Pedro, Vinha, Cebolinha, Luiz Araújo, De La Cruz e Carlinhos, lesionados, também não jogam essa partida. Celebrado nessa quinta-feira, dia 31 de outubro, o Halloween é uma festa repleta de mistérios e tradição, marcada por fantasias macabras, cores vibrantes como laranja e preto e a icônica frase "doces ou travessuras". A data explora o lado mais sombrio da imaginação e o GE recriou mascotes dos times da Série A do Brasileiro com base nessa temática e utilizando a inteligência artificial. No Brasil, embora não seja um feriado nacional, o Halloween vem ganhando cada vez mais popularidade, com festas temáticas, desfiles e a decoração de casas com abóboras e teias de aranha, caveiras, enfim, tornando-se aí uma noite divertida e inesquecível para os adultos e para as crianças.
Produção, coloca aí para nós os mascotes dos clubes cariocas no dia de Halloween, feito pelo GE, com a ajuda da inteligência artificial. Aí eu te pergunto, qual você achou mais legal? Sem clubismo, coloca aí. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Esse mês de novembro é um mês decisivo para o Flamengo nessa temporada, porque vai disputar 2 jogos contra o Galo pela decisão da Copa do Brasil e mais 3 jogos fora de casa pelo Brasileirão, onde briga para ficar entre os 4 primeiros para entrar direto na fase de grupos da próxima Libertadores. O primeiro jogo vai ser nesse domingo contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã e na sequência vai pegar o Cruzeiro no dia 6, pelo Brasileiro também no Mineirão. Depois, novamente contra o Galo, no dia 10, lá na Arena MRV, na grande final da Copa do Brasil. No dia 20, o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá pelo Brasileiro na Arena Pantanal. E no dia 24, vai pegar o Fortaleza na Arena Castelão, também no Brasileirão. Aí eu te pergunto, você está confiante que o Flamengo acabe esse Brasileirão entre os 4 primeiros colocados? Coloca aí! O Flamengo tem outra forma de se classificar para a fase de grupos da próxima Libertadores. Por quê? Se vencer a Copa do Brasil, já vai garantir a sua vaga direta para o torneio continental. O Botafogo está na final da Libertadores desse ano e vai enfrentar o Atlético Mineiro em jogo único no dia 30 de novembro, na Argentina, no Estádio Monumental de Núñez. E se vencer, vai abrir mais uma vaga para a fase de grupos. Desse modo, os 5 primeiros colocados no Brasileirão estariam garantidos e aí aumentam as chances do Flamengo. A CBF divulgou a escala completa de arbitragem para o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, jogo de ida da final da Copa do Brasil, que vai ser nesse domingo aqui no Maracanã, a partir das 16 horas. O árbitro principal vai ser Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, assistido por Bruno Rafael Pires, de Goiás, e Bruno Bosquilha, do Paraná. E no VAR, Caio Max Augusto. E para o jogo da volta, a entidade máxima escolheu o paulista Rafael Claus, assistido por Neuza Inês Bach, de São Paulo, e Danilo Rodrigues Simão Maniz, de São Paulo. No VAR teremos Daiane Muniz, também de São Paulo. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, divulgou agora há pouco na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro a sua lista dos 23 convocados para os 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O primeiro jogo vai ser na Venezuela, em Maturim. O Brasil vai ficar concentrado em Belém para encurtar a distância do translado. E o outro vai ser aqui no Brasil, em Salvador, na Bahia, contra o Uruguai na terça-feira, no dia 19 de novembro. A pré-lista tinha 50 nomes. Os 23 escolhidos foram Bento, Everton e Ederson, Danilo, Wanderson, Abner, Guilherme Arana, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Murilo, André, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Gerson, Lucas Paquetá, Rafinha, Estevão, Igor Jesus, Luiz Henrique, Rodrigo, Savinho, Vinícius Júnior. Só do Flamengo foi o nosso querido Gerson, com muito mérito, está jogando demais. Depois do John Textor, dono do Botafogo, ter demonstrado interesse em contratar o lateral direito Wesley para colocá-lo no Crystal Palace da Inglaterra ou no Lyon da França, que são times dele também, um outro gigante da Europa demonstrou um grande interesse também na contratação do garoto. O Barcelona da Espanha, há um tempo atrás, já quis levar aí o Wesley, mas esbarrou no fair play financeiro na Espanha e teve que recuar da contratação. Mas agora voltou a acompanhar de perto a situação do lateral,
que tem se firmado como titular no time do Filipe Luís. Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, o clube catalão cogita enviar uma proposta irrecusável para ter o jogador na próxima janela de transferências. Vale lembrar que o Wesley tem 21 anos, 1,73 de altura, é um lateral direito destro que também pode jogar de meia direita ou ponta direita. Está no Flamengo desde janeiro de 2023 e tem contrato até 31/12/2028. O seu salário atual é de R$400 mil por mês e a sua multa rescisória é de 200 milhões de euros, 1,1 bilhão de reais na cotação atual. Aí eu te pergunto, você concorda que o Flamengo venda o Wesley? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!